O que mudaria se, a partir de hoje, você tratasse a si mesmo como alguém que já reconhece o próprio valor, e não por capricho? Assuma a autoria da própria vida. Em vez de caçar aprovação e vestir roteiros alheios, volte o olhar para dentro e recupere a energia gasta em comparações. Viver de fora para dentro custa caro. Muito ruído, pouco sentido. Os estoicos chamavam isso de governar o que depende de você. A liberdade começa quando a mente deixa de ser praça pública e vira cidadela. O resto é circunstância. O que você escolhe praticar constrói o seu destino. Colocar-se no centro não é egoísmo, é base para caminhar com firmeza. Quem vive em segundo plano vira espectador da própria história. Quando você para de pedir licença para existir, quebra o ciclo de agradar e passa a agir por princípio. E princípios sustentam dias difíceis. Comece pequeno e concreto. Defina limites, proteja seus horários, diga não ao que dispersa. Cultive silêncio para ouvir a própria consciência e cuide do corpo como instrumento de missão. Não é espetáculo, é disciplina. Não é pressa, é direção. Você não precisa de aplausos, precisa de coerência entre pensamento, palavra e ato. Hoje, escolha viver em primeira pessoa. E para marcar este momento de mudança, quero que faça algo simples. Vá até os comentários e escreva: hoje escolho ser protagonista da minha vida. Não para mim nem para os outros, mas para si mesmo, para que a sua mente entenda que a libertação começa agora. Vamos começar. Lição 1. Eleve seus padrões. Você não precisa de permissões para mudar a própria vida. Precisa de padrão. Padrão é o limite silencioso que separa o que você admite do que você recusa. Quando ele é baixo, qualquer coisa entra. Desrespeito, promessas vazias, desculpas antigas, hábitos que te enfraquecem. Quando ele sobe, a porta fecha para tudo que te diminui e abre para o que te fortalece. Nada muda de fora para dentro antes de mudar no que você decide tolerar. Tolerar o que fere seu valor treina o mundo a repetir o mesmo roteiro. Cada menosprezo engolido vira licença para o próximo. Cada deixa para lá informado ao próprio cérebro vira trilho para o piloto automático. E toda vez que você esconde o que sente para não o incomodar, cava por dentro um espaço onde a sua vontade deixa de ter voz. Não é dramático, é mecânico. O que você permite, você perpetua. Elevar padrões é mexer no alicerce. A rua continua a mesma, o vento lá fora sopra do mesmo jeito, mas a base que sustenta sua casa deixa de rachar com qualquer ventania. Isso vale para relações, trabalho, saúde, tempo e dinheiro. Vale para o que você consome, para o que você diz sim e para o que você finalmente aprende a dizer não. O mundo nota, mais do que isso você nota. A sensação de fraqueza que vinha de viver à mercê de circunstâncias dá lugar a um eixo interno que não depende do humor dos outros. Os estoicos chamavam isso de governo de si. Não é frieza, é comando. Marco Aurélio lembrava que a dignidade de um homem é medida pelo que ele exige de si, e não pelo que cobra dos outros. Traduzindo para hoje, o ponto de virada não está em negociar o mundo até que ele te respeite, e sim em viver de um modo que deixa claro, sem alarde, o que é aceitável e o que não é. O resto se organiza com o tempo. Comece pelo que está ao alcance imediato. Primeiro, o padrão de palavra. Se disse que vai fazer, faça. Não prometa pouco para não se complicar. Prometa o que é necessário e cumpra. Quando falhar, não invente desculpas. Ajuste o método. A sua autoconfiança nasce de ver, na prática, que você é alguém em quem você mesmo pode confiar. Segundo, o padrão de limites. Diga não ao que te dispersa e sim ao que te faz crescer. Não é rejeitar pessoas, é recusar dinâmicas que te corroem. Conversas que sempre descambam para desrespeito? Corte o ciclo. Demandas que se repetem porque você sempre resolve tudo? Devolva a responsabilidade a quem pertence. Limite maduro não é muro, é forma. Terceiro, o padrão de rotina. Sem alicerce diário, a vontade evapora. Estabeleça horários mínimos não negociáveis. Sono suficiente, movimento do corpo, trabalho profundo sem interrupções, tempo para estudar, tempo sem telas. O que entra primeiro na agenda governa o restante do dia. Quarto, o padrão de relações. A régua é simples. Perto de quem você se torna melhor. Quem respeita seus nãos. Quem vibra com seu progresso sem competir. Gente que te puxa para baixo não é inimiga. É apenas incompatível com a vida que você decidiu construir. Agradeça a história e siga. Quinto, o padrão financeiro. Organização não é luxo, é respeito por si. Saiba quanto entra, quanto sai, o que é supérfluo, o que é essencial.
Dívidas não são monstros, são problemas técnicos. Encare, negocie, estruture pagamento, mude hábitos que criam rombos. Riqueza é efeito colateral de padrão sustentado, não de sorte. Sexto, o padrão de atenção. O que ocupa sua cabeça modela o seu caráter. Notícias que só inflamam, redes que te comparam com fachadas, conteúdo que te infantiliza, tudo isso custa foco. Curadoria é higiene mental. Selecione as fontes, limite os horários, cultive silêncio. Sem silêncio, você não ouve a própria consciência. Sétimo, o padrão de linguagem interna. Autocrítica vira autoataque quando perde medida. Troque "eu não presto" por "isso não funcionou". Como melhoro? O rigor continua, a agressão sai. A mente trabalha melhor quando não precisa se defender de você. Quando você eleva padrões, os problemas não desaparecem. Eles mudam de categoria. Deixam de ser rochas que te esmagam e viram pesos de treino. O conflito continua a existir, mas agora ele te encontra com postura. O atraso do outro não altera a sua disciplina. A crítica injusta não te desmonta porque você conhece o seu compromisso. O imprevisto não rouba seu eixo, apenas reorganiza a sua rota. Há custos. Você perderá convites que sustentavam velhos hábitos. Vai parecer duro para quem lucrava com a sua frouxidão. Terá de repetir limites para gente que só aprende vendo coerência. Tudo bem, o preço de permanecer pequeno é maior. A longo prazo, viver pedindo licença para existir cansa mais do que enfrentar desconfortos iniciais. A disciplina que sustenta padrões não é heroísmo, é método. Torne o certo fácil e o errado difícil. Deixe à mão a comida que te nutre e longe a que te sabota. Configure o celular para não te interromper nas horas de trabalho. Prepare a roupa de treino na véspera. Planeje antes de se sentir motivado. O ambiente trabalha com você ou contra você. Escolha. Você não precisa virar outra pessoa para ser respeitado. Precisa ser a mesma pessoa todos os dias, a versão que honra a própria palavra. É assim que o mundo entende seus limites. Não pelos discursos inflamados, mas pela constância de quem não se trai. Uma vez que você para de tolerar o que te enfraquece, os outros param de oferecer. E quando oferecem, você não precisa brigar. Basta não aceitar. Seja concreto. Liste 3 situações que se repetem e te desgastam. Para cada uma, defina uma ação padrão. O que você fará todas as vezes, sem negociar consigo. Escolha um hábito âncora para as próximas 4 semanas. Sono, treino, estudo, escrita. Trate-o como compromisso profissional. Estabeleça 2 frases limite para conversas difíceis. Posso falar sobre isso amanhã, agora não. Não aceito esse tom, podemos continuar depois. Faça uma revisão semanal do que entrou na sua agenda que não deveria ter entrado. Corte pela raiz. O que entra uma vez tende a voltar. Não confunda elevar padrões com arrogância. Arrogância exige dos outros e negligencia a si. Padrão exige de si e inspira sem alarde quem está por perto. É silencioso e firme. Dispensa explicações longas. Em pouco tempo, sua presença muda de qualidade. Você deixa de ser a pessoa disponível para qualquer coisa e passa a ser a pessoa confiável para as coisas que importam. Talvez você pense que ainda não está pronto. Ninguém está. Pronto é quem começa com o que tem e assume a palavra como contrato. Se cair, levanta. Se errar, corrige. Se falhar, aprende. O que você não faz é retroceder para o antigo conforto de tolerar o que te reduz. Esse é o compromisso de quem se respeita. Há um marco claro entre a vida de antes e a de depois. O dia em que você decide que certas coisas jamais voltarão a ser aceitas. A partir daí, cada escolha nova reforça o chão. O respeito próprio deixa de ser ideia e se torna prática diária, e prática diária se torna destino. Faça disso uma decisão formal, íntima, sem alarde. Escreva, se quiser, um compromisso de uma linha para si mesmo e guarde onde só você vê. Não é para agradar ninguém, é para lembrar o eixo quando o velho mundo vier cobrar a antiga versão. Ele virá, e você agora terá padrão suficiente para permanecer de pé. Elevar os padrões não é sobre perfeição, é sobre direção. É escolher, todos os dias, não negociar aquilo que define quem você é e quem deseja se tornar. O resto, opiniões, aplausos, ruídos, perde peso. O que ganha peso é a sua própria palavra. É por ela que você caminha, é com ela que você constrói, e é nela que, silenciosamente, a sua vida inteira passa a se apoiar. Lição 2. Construa a sua cidadela interior. Viver permanentemente preenchido é uma forma de ficar vazio.
Quando cada minuto precisa de um estímulo, você se torna dependente do barulho para não encarar o próprio rosto. A solidão bem construída é o oposto disso. Não é isolamento, é morada. É a decisão de habitar-se com inteireza, de sustentar a própria presença sem máscaras, de deixar que a mente se assente até que você reconheça, sem intermediários, quem tem sido e quem escolhe ser daqui em diante. Fomos treinados a fugir do silêncio, rolar páginas sem fim, colecionar conversas rasas, aceitar tarefas sem propósito para sentir que a vida anda. Mas é justamente quando o mundo se cala que a voz que mais importa pode ser ouvida. Não é uma voz mística, é a sua consciência pedindo espaço. Os antigos diziam que o bem viver começa quando nos pertencemos. Pertencer a si é saber ocupar a própria vida sem terceirizar o eixo a aplausos, notificações ou expectativas alheias. A solidão, entendida de modo estoico, não é hostilidade ao convívio. É disciplina para não depender dele. É o treino de responder a partir de princípios, não de impulsos. É aprender a diferenciar o que é seu, julgamentos, escolhas, atitudes, do que não é, opiniões alheias, eventos fora do controle, humores do dia. Quando essa fronteira fica firme, o caos externo pode continuar. Por dentro, você passa a ter chão. Pense em um atleta. O corpo só se fortalece quando há esforço e repouso. Sem repouso, a fibra não se recompõe. Sem esforço, ela não cresce. A mente é igual. Precisa de intervalos de silêncio para consolidar o que aprende, metabolizar emoções, dar nome a conflitos, ajustar rotas. Não é tempo perdido, é tempo que impede que você se perca. Construir a sua solidão exige método, não heroísmo. Abaixo, um plano prático, simples, direto, gradual. Primeiro, rituais de presença curta. Comece com 10 a 15 minutos por dia, todos os dias, no mesmo horário. Sentar, respirar, observar o que aparece. Não é meditar para não pensar, é permanecer sem se distrair, permitindo que o fluxo diminua por si. Se vier inquietação, note. Se vier sono, endireite a postura. Se vier culpa por não estar produzindo, veja a armadilha. É treino de atenção e domínio interno. Segundo, revisão noturna estoica. Antes de dormir, papel e caneta. O que fiz bem, onde falhei, o que posso ajustar amanhã. 3 linhas bastam, sem autopunição. O objetivo é melhoria contínua, não castigo. Em poucas semanas você perceberá padrões e gatilhos que antes passavam despercebidos. Terceiro, dieta de estímulos. O que entra pela mente deixa marca. Defina faixas do dia sem telas, ao acordar e antes de dormir. Desinstale o que captura você sem entregar valor. Limite a janela de notícias. Curadoria não é frescura, é higiene mental. E higiene mental cria um espaço interno onde pensamento e ação se alinham. Quarto, caminhadas sem fones. 15 a 30 minutos, um passo após o outro, sem música, sem podcasts, sem chamadas. Deixe o ambiente tocar sua atenção. Andar assim é uma forma de varrer a casa por dentro. Os pensamentos sedimentam, decisões se reorganizam. Se vier uma boa ideia, anote em 2 palavras e retorne ao caminhar. Quinto, monotarefa deliberada. Escolha uma atividade por vez e dê a ela devotamento total por ciclos curtos, 25 a 50 minutos. O treino de terminar o que começa é alicerce para o repouso verdadeiro. Quem conclui com atenção descansa sem culpa. Quem sempre se dispersa vive cansado até no lazer. Sexto, retiros de bolso. Uma manhã por semana, ou uma tarde, longe de ruído e de agendas alheias. Pode ser uma mesa na biblioteca, um parque, um quarto silencioso. Leve um livro exigente, um caderno e um problema importante para pensar. Não é um spa, é uma oficina de alinhamento. Sétimo, limites claros no convívio. Solidão mal entendida vira fuga. A bem construída explicita limites. Quando dizer não, quando adiar, quando encerrar conversas que perderam o respeito. Diga pouco, faça mais. Pessoas acostumadas à sua disponibilidade talvez estranhem. Seja constante. Com o tempo, aprendem o seu novo jeito. Oitavo, vocabulário interno que sustenta. Troque rotulagens por descrições operacionais. Em vez de sou ansioso, use estou acelerado. Vou diminuir o ritmo com 3 respirações. Em vez de não dou conta, diga este passo é grande demais. Quebrarei em 3. Linguagem molda postura. Nono, leituras que levantam o padrão. Bons autores são companhia de alto nível. Intercale filosofia prática, biografias de gente que venceu a si mesma e ensaios que ampliem a visão do cotidiano. Ler com lápis na mão, sublinhando e anotando perguntas,
Transforma o livro em diálogo, não em distração. 10º, cuidado com o corpo. Dormir, mover-se, alimentar-se bem e beber água são princípios, não dicas. A mente mora em um corpo, a qualidade de um regula o outro. A solidão frutífera se apoia em fisiologia básica resolvida. A construção da solidão traz desafios. O primeiro é a abstinência de ruído. Quando diminuímos estímulos, emergem inquietações antigas. Não suponha que isso signifique regredir. É apenas o que já estava aí, agora visível. Haja como faria com um cômodo empoeirado. Abrir as janelas, varrer, limpar. O segundo desafio é a tentação do extremo. Virar eremita social por orgulho ou frustração. Não confunda disciplina com dureza. A meta é estar inteiro consigo para estar inteiro com o mundo. Não abandonar o mundo. Outra armadilha é romantizar o silêncio, esperando que cada sessão traga insights. Grande parte dos dias será comum. Continue. É a soma de momentos comuns que altera a base. Você não constrói uma cidadela em um fim de semana, mas tijolo a tijolo. A firmeza que nasce daí sustenta escolhas difíceis, atravessa períodos turbulentos e dá direção quando tudo ao redor pede urgência e reação. Solidão amadurecida também reorganiza relações. Você passa a preferir conversas que acrescentem, a recusar convites que repetem os velhos vazios, a aparecer com presença quando decide estar. Não se trata de melhor que os outros, e sim de melhor para o que você quer construir. Essa diferença silenciosa muda o ambiente. Alguns se aproximam, outros se afastam. Permita que a seleção se faça sem drama. Se surgir medo, e se eu ficar sozinho demais? Lembre, o objetivo não é a ausência de pessoas, é a presença de si. Quem se pertence não se fecha. Escolhe melhor as portas que abre. Quem aprende a estar só não se torna frio. Torna-se menos carente e, por isso, mais generoso. Você se torna companhia confiável para si, e isso transborda de forma saudável para quem caminha ao seu lado. Ao final, solidão é infraestrutura. É o solo no qual decisões coerentes criam raízes. É o lugar a que você retorna para consertar o que desalinhou, para ajustar a intenção, para recomeçar sem se humilhar diante do passado. Sem ela, você fica refém do barulho. Com ela, o barulho perde a capacidade de governar seu dia. Se quiser um marco íntimo, escreva em uma linha, onde só você veja. Hoje escolho pertencer a mim mesmo. Leia ao acordar, leia antes de dormir. Não para se convencer por slogans, mas para lembrar o pacto quando o mundo exigir pressa. A sua cidadela não é um castelo de afastamento. É um centro de comando. Dali você decide com serenidade. Dali você vive em primeira pessoa. Dali, a vida deixa de ser um copo que transborda de qualquer coisa e passa a ser água que sacia o que realmente importa. Lição 3. A regra do 1%. Passamos boa parte da vida tentando arrumar aquilo que nunca esteve nas nossas mãos. É como tentar abraçar fumaça. Quanto mais força, mais ela se desfaz. E ao fim do dia sobra cansaço, ansiedade e a sensação de que nada andou. A virada estoica começa num gesto simples e exigente. Separar, sem auto-engano, o que é da nossa alçada do que não é. Imagine 2 anéis. O maior abriga preocupações, opiniões da família, expectativas alheias, comparações nas redes, o humor do mercado, o clima, os imprevistos. O menor, bem no centro, guarda o que de fato é seu. Escolhas, disciplina, esforço, o tom da voz, a atenção que você dirige aos próprios pensamentos. A ação que você executa mesmo quando ninguém aplaude. A pergunta não precisa ser filosófica, precisa ser honesta. Em qual desses anéis você investiu energia hoje? A maioria vive orbitando o grande, rodando em torno de problemas insolúveis, reagindo a cada notificação, tentando controlar resultados que jamais aceitarão comando. É uma órbita barulhenta que não leva a lugar nenhum. Já quem aprende a habitar o núcleo, por menor que pareça, 1% do todo, descobre algo decisivo. Esse pouco vale mais do que todo o resto, porque é nele que a realidade muda de verdade. Epicteto lembrava que não é o acontecimento que nos derruba, mas a leitura que fazemos dele. Quando você muda o juízo, muda o peso que carrega. Pense no oleiro. Ele não decide a umidade do barro nem a temperatura do forno. Decide a pressão das mãos, o tempo de espera, a paciência do giro. É domínio silencioso que transforma a matéria bruta em algo resistente. A mentalidade do 1% é isso. Não moldar o universo, mas moldar a si mesmo até tornar-se alguém capaz de atravessá-lo com firmeza. No anel da preocupação, você vive no modo refém.
corre para apagar incêndios que não acendeu, tenta prever o humor dos outros, mede o próprio valor pela plateia. O dia começa fora e termina fora. No anel da influência, você vira autor. Define limites, cultiva hábitos que sustentam dias difíceis, semeia no terreno que está ao alcance, planta alicerces mesmo quando o entorno é instável. E então algo curioso acontece. O que parecia incontrolável perde força. O que parecia insuportável torna-se suportável. Não porque o mundo ficou mais leve, mas porque você ficou mais denso. Essa troca de órbita pede coragem. Implica admitir que muitos dos movimentos que chamamos de urgentes são, na verdade, tentativas de fugir do desconforto de cuidar do que é nosso. Acordar no horário, dizer não ao que nos dispersa, cumprir a palavra, estudar quando ninguém vê, pedir perdão sem justificar, ajustar a rota sem drama. O anel pequeno exige silêncio e trabalho. O maior nos oferece distração e desculpas. Se você escolhe o pequeno, vai parecer duro para quem se acostumou à sua versão reativa. Deixe parecer. A constância fala mais alto que qualquer explicação. Mover-se para o centro começa por trocar perguntas. Em vez de "por que fazem isso comigo?", use "o que depende de mim agora?". Em vez de "quando vão me reconhecer?", use "como posso agir de modo que eu mesmo me respeite?". Em vez de "e se tudo der errado?", use "qual é o próximo passo que posso cumprir mesmo com medo?". Perguntas assim recolhem a energia que se dispersa no anel amplo e a colocam a serviço de uma construção real. Também envolve zelar pela qualidade do seu foco. Você não controla o fluxo do mundo, mas decide o que entra pela porta da atenção. Curadoria não é frescura, é higiene. Reduza o excesso de notícias, desinstale o que te captura sem entregar valor, defina janelas do dia sem telas. Ao acordar e antes de dormir, retome a monotarefa. Quem vive dividido por dentro fica vulnerável por fora. No convívio, o 1% se traduz em limites serenos. Falar baixo quando a conversa sobe de tom. Interromper o que virou falta de respeito e retomar quando houver disposição para diálogo. Reconhecer a dor do outro sem assumir responsabilidades que não são suas. Devolver tarefas que sempre caem no seu colo, porque você dá conta. Isso não é egoísmo, é justiça com as próprias forças. Sem essa justiça, você desaba no momento em que mais precisa de si. No corpo, o 1% é fisiologia respeitada. Sono que repara, movimento diário, comida que sustenta, água que o cérebro agradece. A mente mora no corpo. Não há governo interno estável em organismo negligenciado. No trabalho, o 1% é método. Blocos de atenção profunda. Revisão simples ao fim do dia. O que fiz bem, o que posso fazer melhor, o que corto amanhã. Preparação da manhã seguinte antes de encerrar a tarde. No dinheiro, o 1% é maturidade. Saber o que entra e o que sai. Desmontar auto-enganos. Eu mereço, depois eu vejo. Negociar quando preciso, recusar atalhos que custam caro depois. Você não precisa de certezas externas para se mover. Precisa de um acordo íntimo. Faço o que me cabe hoje. Às vezes, o que cabe é grande. Às vezes, é minúsculo. Mandar um e-mail difícil, arrumar a mesa, caminhar 20 minutos, falar a verdade, pedir ajuda. O tamanho muda, o princípio não. Feito isso dia após dia, o anel pequeno cresce sem alarde. Os outros notam? Com o tempo, sim. Mas o objetivo não é impressionar. É sustentar uma vida que não desaba quando o vento muda. Haverá recaídas para a órbita de fora. Velhos hábitos chamam, a comparação seduz, a opinião alheia puxa. Perceba, respire, retorne. Não se culpe a ponto de desistir. Corrija a ponto de aprender. Governar-se não é nunca escorregar. É encurtar o tempo entre o escorregão e o reerguer-se. Esse encurtamento é o seu progresso invisível. No fim, a escolha é entre deixar que o caos decida o seu fôlego ou decidir, você, onde coloca o pé. Se o centro for o seu 1%, você cria raiz, firme, estável, capaz de crescer em terreno difícil. Se o centro for o mundo, o vento te leva para onde soprar. A lição é simples e poderosa. Grande parte da sua vida escorre por frestas que você não fecha porque está ocupado demais tentando tapar o céu. Feche as frestas. Assuma o que é seu e caminhe. Se quiser um símbolo discreto, escreva no topo do seu caderno ou no primeiro bloco de notas do celular. Hoje escolho viver no meu 1%. Leia ao acordar, leia ao encerrar o dia. Não é amuleto, é lembrança de eixo.
O mundo seguirá com seus altos e baixos. Você seguirá com governo sobre si. É assim que a realidade muda. De dentro para fora, do anel pequeno para a vida inteira. Lição 4. Simplifique para avançar. Focar em si não é fazer cada vez mais. É retirar do caminho o que não serve. Michelangelo, ao terminar o David, disse que apenas removeu tudo o que não era David. Esse é o método para a sua rotina. Cortar, com firmeza serena, o excesso que rouba energia e esconde sua força. Não se trata de inventar a agenda perfeita, nem de colecionar hábitos milagrosos. Trata-se de uma revisão honesta. O que te move fica, o que te arrasta sai. A psicologia contemporânea chama isso de paradoxo da escolha. Quanto mais opções, mais ansiedade, hesitação e arrependimento. Os estoicos já sabiam. Excesso não é liberdade, é ruído. Simplificar não é empobrecer a vida, é concentrá-la onde importa. Pense no celular que engole horas em rolagens infinitas. Ao limitar a janela de uso e responder apenas o essencial, 2 ou 3 horas reaparecem como por milagre. Tempo para treinar, ler, dormir melhor, estar com quem é de verdade. Considere também o calendário abarrotado, reuniões que não decidem, grupos que nada entregam, conversas que repetem velhos vazios. Ao eliminar o que não acrescenta, você desbloqueia a atenção para o que realmente constrói. Simplificação deixa de ser ideia e vira libertação quando você vê a energia voltando às próprias mãos. O começo pode dar sensação de falta. Não é falta, é espaço. Espaço para respirar, direcionar, criar densidade. Flechas precisam de ar ao redor para voar. Sua vida também. Para viver como flecha, pratique uma poda sistemática. Agenda. O que está na sua semana porque sempre esteve. Remova compromissos herdados do hábito, não da necessidade. Mantenha o que tem objetivo claro e critério de término. O que não tem propósito vira enfeite caro. Telas. Defina horários de entrada e saída. Notificações são convites ao improviso. Desative o supérfluo. O primeiro e o último período do dia sem tela funcionam como bordas de proteção para a mente. Reuniões, sem pauta, sem presença, sem decisão, sem repetição. Encaminhe por escrito quando bastar. Encontros escassos e objetivos valem mais do que assembleias recorrentes que diluem responsabilidade. Informação. Curadoria é higiene mental. Escolha poucas fontes boas. Leia devagar. Substitua volume por profundidade. O que você sabe de verdade muda mais sua vida do que o que você vê por alto. Objetos. O ambiente trabalha para você ou contra você. O que te tenta a dispersão fica longe. O que facilita o certo fica à mão. Uma casa funcional poupa vontade para o que importa. Relações. Respeito é critério. Preserve quem te apoia a ser maior. Afaste-se sem drama de dinâmicas que repetem desrespeito. Não é sobre julgar pessoas. É sobre proteger direção. Promessas. Palavra é alicerce. Corte-o, eu vejo isso depois que nunca acontece. Diga menos e cumpra mais. Quando falhar, ajuste método, não invente desculpa. A confiança em si nasce do que você termina. Rotina. Ritual enxuto vence motivação instável. Horário de dormir, bloco de trabalho profundo, movimento diário, refeição simples e nutritiva. O trivial consistente sustenta o extraordinário. Energia. Pergunta guia para todo convite. Isso me aproxima ou me afasta do que quero? Se afasta, recuse. Se aproxima, aceite com presença total. O resto é ruído que parece urgente. Virar flecha é sair do labirinto do e se e escolher uma linha. Não porque a vida se tornará reta, mas porque você aprenderá a retificar o curso sempre que desviar. A flecha cumpre missão quando é tensionada e solta na direção certa. Tensão sem direção vira desgaste. Direção sem tensão vira fantasia. Você precisa das duas coisas. Coragem de puxar a corda e sobriedade de mirar. Esse caminho exige perdas, de excesso, de dispersão, de personagens que você interpretava para agradar. Vai parecer que está diminuindo a vida, na verdade está concentrando potência. O que antes era uma lâmina rombuda, agora é ponta afiada. Algumas práticas ajudam a manter o rumo. Regra do se não é um sim claro, é não. O morno custa caro. Ele suga tempo, ocupa agenda, drena presença. Poucos sims inteiros superam muitos talvez. Lista parar de. Em vez de apenas acrescentar metas, elimine comportamentos. Parar de rolar a timeline antes de dormir. Parar de aceitar conversa sem respeito. Parar de abrir e-mail na primeira hora do dia.
Tirar pedras do sapato anda mais do que comprar tênis novo. Preparação mínima diária. Roupas de treino separadas na véspera, mesa de trabalho limpa, 3 prioridades escritas à mão. Começos fáceis puxam finais completos. Pausa deliberada. Micro-silêncios antes de responder. Comprar. Postar. Aceitar. 3 respirações mudam decisões. Você não precisa ser rápido, precisa ser certo. Revisão curta ao fim do dia. O que agregou? O que foi excesso? O que eu corto amanhã? 5 linhas bastam para impedir que o velho ruído volte pelas beiradas. Simplificar é escolher destino. Quem tenta carregar tudo perde o alvo. Quem aprende a soltar ganha alcance. Você não controlará a direção do vento, mas controla a mira, a postura, o momento de soltar. É essa soma que decide a trajetória. Se perceber recaídas, e vai perceber, trate-as como parte do processo. Retome a tesoura sem culpas. A constância está em podar todos os dias as mesmas ervas daninhas. Não em ter um jardim perfeito de uma vez. A cada corte, sua presença cresce. A cada não correto, seu sim ganha densidade. No fim, sua vida não será definida pelo que acumula, e sim pelo que tem coragem de deixar para trás. A flecha alcança porque é leve, e é leve porque sabe o que não é. Faça o mesmo. Retire o que não é você. Mire, tensione, solte. E siga, reto o suficiente para avançar, flexível o bastante para ajustar o voo quando o mundo mudar de vento. Lição 5. Os microsegundos que moldam o seu caráter. Entre sentir e agir existe um instante muito curto, quase invisível. É ali que o seu dia se decide. Chega a irritação, a vontade de adiar, o desejo de alívio rápido. O impulso quer mandar. Mas antes do gesto há uma fresta. Se você passa direto por ela, age no automático. Se você aprende a usá-la, aproxima-se do seu eu ideal. Seu eu ideal não é um personagem perfeito. É a versão de você que cumpre a palavra, fala com respeito, mantém a direção quando a emoção sobe. Esse eu ideal já existe como referência. Você só precisa chamá-lo para a cena nesse pequeno intervalo. Como fazer isso na prática? Primeiro, reconheça o que está acontecendo. Diga baixinho: eu estou com raiva, eu estou ansioso, eu estou tentado a adiar. Quando você nomeia, você separa. Você deixa de ser a emoção e volta a ser quem escolhe o próximo passo. Em seguida, crie um espaço de alguns segundos. Respire 3 vezes de forma completa. O corpo desarma e a mente volta. Agora faça a pergunta que corta o impulso. Isso me fortalece ou me enfraquece? Se enfraquece, adie. Se fortalece, faça agora, ainda que pequeno. Mude o cenário quando precisar. Levante, beba água, ande um pouco. Decidir sempre no mesmo lugar da tentação costuma dar o mesmo resultado. Uma troca rápida de ambiente quebra o feitiço. Tenha um roteiro curto para situações críticas. 2 frases resolvem muito. Agora não, eu retomo depois que terminar o que é importante. E não falo nesse tom, conversamos mais tarde. Repita até virar reflexo. Veja como o microsegundo funciona no dia a dia. Em uma conversa tensa, a provocação chega. O velho roteiro manda devolver no mesmo tom. Você respira, fala mais baixo, delimita o assunto. A briga que viraria incêndio vira ajuste. Na procrastinação, a tarefa parece grande demais. Em vez de fugir para o celular, você decide começar por 5 minutos. Abre o arquivo, lista 3 tópicos, escreve um parágrafo. O movimento começa. Na compra por impulso, o desejo promete alívio. Você espera 24 horas. Se no dia seguinte ainda fizer sentido e couber no seu plano, aí sim você decide. Na hora do treino, o corpo quer sofá. Você não negocia a hora perfeita. Coloca um mínimo obrigatório. 10 minutos agora. Muitas vezes viram mais. E se não virarem, o acordo foi honrado. O microsegundo não é para reprimir emoção. É para dar direção a ela. A raiva pode virar coragem para uma conversa honesta. O medo pode virar prudência. A tristeza pode virar cuidado. Quando a emoção recebe tarefa, ela trabalha a seu favor. Ambiente ajuda mais do que força de vontade sozinha. Deixe por perto o que te sustenta. Água, livro, ferramenta de trabalho, roupa de treino. Deixe longe o que te captura. Notificações, doces à vista, abas que distraem. O que é fácil de acessar acontece mais. O que é difícil quase some. Haverá dias em que você vai falhar. Vai responder atravessado. Vai adiar além do que devia. O que define o rumo não é o erro. É o minuto seguinte.
Em vez de culpar, revise. O que disparou? Onde o intervalo se perdeu? Que ajuste simples ajuda amanhã? Culpa longa é só adiamento. Ajuste curto é progresso. Um hábito noturno consolida a mudança. Em 3 linhas anote: onde agi como meu eu ideal, onde o impulso me levou, qual microescolha farei amanhã. É rápido, concreto e ensina o cérebro a repetir o que funciona. Leve o microsegundo para todas as áreas. No trabalho, proteja blocos de foco e diga não ao urgente e falso. Nas relações, escolha as arenas certas e mantenha o tom mesmo quando o outro perde o dele. No dinheiro, compre pelo uso real, não pela euforia do momento. No corpo, faça o básico quase sempre: dormir bem, mover-se, comer o que sustenta. O quase sempre constrói uma vida estável. A exceção não derruba quem pratica consistência. Se precisar de uma frase-chave para chamar o seu eu ideal, use: eu escolho a minha melhor versão agora. Diga baixo, mas diga com firmeza. Essa frase não é mágica. É o gatilho que te lembra da fresta entre sentir e agir. No fim, não são os grandes momentos que definem quem você se torna. São esses pequenos instantes em que você escolhe com clareza. Dominar um microsegundo é dominar um dia. Dominar dias é dominar a vida. Quando o impulso chega, você já sabe o caminho. Respira, pergunta, escolhe, age e segue. Lição 6. Dê passos simples para render mais. Dentro de você já existe um estoque de criatividade, força de vontade e autocontrole. Talvez ainda não esteja plenamente treinado, mas está aí, como um músculo à espera de treino. O que esvazia esse potencial não é falta de talento, é o desperdício em migalhas. O dia começa sem direção, a atenção é levada por distrações. A noite chega com cansaço e fica a sensação de que a sua verdadeira força nem foi acessada. O caminho estoico não entrega à sorte o que pode ser estruturado. Somos humanos não só pelo instinto, mas pela capacidade de organizar a mente. É dessa organização que nasce o estado de fluxo, quando desafio e habilidade se encontram na medida certa. Nem fácil a ponto de entediar, nem difícil a ponto de travar. Quando esse ajuste acontece, o tempo parece perder bordas e você trabalha inteiro, presente, conectado ao que importa. Fluxo não é acidente, é arquitetura. Cada escolha do dia é como afinar os instrumentos de uma orquestra. Quando o ambiente ajuda, as prioridades estão nítidas e os ruídos ficam do lado de fora, a mente entra em harmonia. Até tarefas comuns ganham energia e sentido. Pense no arqueiro que só solta a flecha quando respiração, postura e alvo estão alinhados. É isso que você faz quando alinha corpo, mente e propósito, até que a ação comece a fluir quase de forma natural. Comece pelo ambiente. O espaço físico conversa com o cérebro. Deixe a mesa limpa, mantenha as ferramentas essenciais por perto e coloque longe o que te distrai. O que atrapalha deve exigir esforço para acessar. O que ajuda precisa estar fácil. Assim, a vontade para de lutar contra o cenário e passa a ser empurrada por ele. Defina prioridades com critério. Escolha 3 tarefas de missão para o dia. Aquelas que, concluídas, dão rumo ao restante. Escreva essas 3 logo cedo. Se o imprevisto vier e todo o resto falhar, o essencial ainda terá sido feito. Troque quantidade por densidade. Menos tarefas e mais impacto. Crie blocos de atenção profunda. Reserve de 40 a 90 minutos por bloco para construir, estudar e resolver o que é estrutural. Desligue notificações e evite alternar de janela. Antes de começar, deixe claro qual é a próxima microentrega. Uma página escrita, um trecho do projeto concluído, um conjunto de exercícios finalizados. Entregas palpáveis sustentam o ânimo melhor do que horas soltas no calendário. Cuide das bordas do dia. O que acontece nos primeiros e nos últimos minutos molda todo o resto. Ao acordar, beba água, mova o corpo por alguns minutos, leia algo denso e curto, revise o mapa do dia. Antes de dormir, faça uma revisão simples do que avançou, do que travou e do que precisa ajustar para amanhã. Bordas firmes impedem que o dia seja engolido pelo improviso. Faça um aquecimento técnico. Antes do bloco central, execute uma tarefa rápida ligada ao trabalho duro. Revisar notas. Abrir o arquivo certo. Listar as subtarefas. Quando a mão encosta na matéria, a inércia cede. Programe pausas que regeneram. Intervalos fazem parte do desempenho, não são prêmio. Levante, respire fundo, caminhe um pouco, olhe longe. Evite se jogar nas rolagens sem fim,
porque isso quebra a continuidade interna. Pausas certas devolvem atenção. Distrações devolvem cansaço. No meio do dia, revise a rota. Olhe para a lista de missão, compare com a realidade e faça pequenos ajustes. Planejamento vivo evita a frustração silenciosa. Quando você reconhece um desvio, redesenha o plano, em vez de insistir no impossível. Feche o expediente de forma deliberada. Encerrar é uma decisão. Escreva qual é o próximo passo óbvio para amanhã. Feche as abas, guarde materiais. Esse gesto simples evita levar o escritório para a cama. Lembre que fluxo também depende de fisiologia. Sem sono que repara, sem movimento diário e sem água suficiente, o rendimento cai. Dormir na hora quase sempre. Mover o corpo todos os dias e comer o que sustenta não são dicas, são infraestrutura. A mente mora no corpo. Não dá para buscar estabilidade sobre um alicerce trêmulo. Trate a atenção como um recurso finito. Notificações são portas abertas para qualquer coisa entrar. Feche o que puder, crie janelas específicas para responder mensagens e trate o e-mail como uma atividade com começo e fim. Cada interrupção evitada economiza energia de recomeço. Cada recomeço poupado aproxima você da faixa de fluxo. Ajuste o grau de desafio. Quando a tarefa estiver difícil, quebre em etapas menores. Peça ajuda e reveja o método. A ideia é permanecer na borda estimulante, não bater de frente com a parede. Quando estiver fácil demais, aumente a exigência. Eleve o padrão de qualidade, adicione um elemento de complexidade e busque feedback. O fluxo mora nesse limite móvel entre competência e desafio. Mantenha um registro enxuto. No fim do dia, escreva 3 linhas. O que coloquei em marcha? Onde travei? Qual ajuste prático aplico amanhã? Sem humilhação interna e sem auto-engano confortador. O ganho real vem da franqueza com a própria prática. Combine limites com as pessoas à sua volta. Avise quando estará em foco e quando vai retornar. Limites explícitos evitam mal-entendidos e reduzem interrupções. Quem precisa de você aprende a contar com horários claros, e você aprende a honrar o que disse que faria. Quando o imprevisto surgir, trate como parte do projeto, não como falha pessoal. Fluxo não é uma linha reta, é um rio com margens. Se algo invadir o leito, repare o curso. Replaneje, mude a ordem das tarefas, preserve o essencial. Flexibilidade a serviço do propósito, não do impulso. Aceite que nem todo dia será de alto desempenho. Haverá dias medianos, dias ruins e dias em que você apenas manteve o básico. A constância é mais forte do que picos esporádicos. O estado de fluxo visita quem constrói a casa para recebê-lo. Rotina, ambiente, prioridades, corpo cuidado e atenção preservada. Quando esse chão existe, o fluxo aparece com mais frequência e fica por mais tempo. Use o planejamento como ponte, não como jaula. O plano serve para facilitar a entrada no estado certo, não para amarrar a vida a uma grade rígida. Se um caminho melhor surgir, anote a lição e incorpore no dia seguinte. Método vivo e espírito sereno. Guarde uma frase para abrir o caderno e para encerrar a noite. Meu dia é projetado para me colocar em estado de fluxo. Não é mantra mágico, é lembrete de direção. Quando a mente encontra ritmo, a vida encontra rumo. Com rumo, o seu melhor trabalho deixa de ser exceção e vira hábito, inteiro, presente e fiel ao propósito que você escolheu viver. Lição 7. Pare de alimentar quem te suga. Há pessoas que não roubam dinheiro, mas algo mais caro, o seu fôlego para viver. Ficar perto delas é como respirar ar poluído. Não sufoca de imediato, porém vai intoxicando aos poucos. Sem perceber, você desacelera, cede em padrões que já tinha elevado, normaliza a desistência em pequenas concessões diárias. O risco não está apenas no que elas dizem, está no que passam a tornar aceitável. Quando o tanto faz vira trilha sonora, a sua força se dispersa. Não confie só na força de vontade. Se sozinho já é difícil escolher o que edifica, ao lado de quem chama fraqueza de normal, a deriva é quase certa. É remar contra a corrente enquanto alguém fura o casco por baixo. Por mais que você se esforce, o barco afunda. Os antigos não chamavam isso de maldade, mas de má companhia para a alma. O que se repete ao seu redor passa a morar em você. Por imitação, por cansaço, por autopreservação. Por isso, proteger a própria energia não é egoísmo. É responsabilidade com o destino que você quer construir. Energia, aqui, é a soma do que te move. Atenção, disposição, coragem, foco, paciência.
Quando esse combustível é drenado por conflitos inúteis, conversas que sempre descambam para queixa, promessas que nunca se cumprem, você passa a sobreviver ao dia em vez de conduzi-lo. E sobrevivência prolongada cobra juros altos. Projetos largados, relacionamentos vivendo de resto, corpo sem cuidado, mente à mercê do ruído. Proteger-se começa com reconhecimento sereno, sem caça às bruxas, sem paranoia moral. Identifique padrões. Ambiente que te puxa para baixo. Depois de certos encontros você pensa pior de si? Sai menor, cínico, ressentido? Precisa sempre se explicar para provar valor? Sinal amarelo. Pessoas que duvidam sistematicamente do seu caminho falam mais delas do que de você. Ainda assim, o efeito em você é real. Dinâmicas repetidas. Conversas que começam neutras e terminam em alfinetadas. Pedidos de ajuda que nunca vêm acompanhados de responsabilidade. Críticas genéricas, sem abertura para construir. Quando a repetição vira regra, mude a regra ou mude de sala. Dreno silencioso. Não é o confronto explícito, é a ironia constante, o olhar que desautoriza, o comentário que esvazia conquistas. Aos poucos, você passa a pedir menos de si para não chamar atenção. Isso é caro demais. Depois de ver, vem decidir. Limite maduro não é muralha, é forma. Ele diz até aqui sem gritar. Organiza o acesso ao que você tem de mais valioso e devolve responsabilidade a quem é devida. Na prática, proteja o seu horário de alta energia. Tenha janelas do dia nas quais você não atende, não se explica, não se distrai. A sua melhor hora não pode ser negociada com quem não respeita nem a própria agenda. Defina o propósito dos encontros. Se a conversa não tem objetivo e invariavelmente termina no mesmo lugar, decline com gentileza. Onde há propósito, há compromisso. Onde só há hábito, há desperdício. Estabeleça tom e tempo. Fale baixo, seja direto, encerre quando o respeito sair da mesa. Não espere que a pessoa entenda sozinha. Quem ganha com o seu excesso não muda por adivinhação. Você não precisa justificar limites longamente. Precisa manter coerência ao repeti-los. Selecione arenas. Algumas brigas são convites para espetáculo. Não entre. Outras pedem firmeza silenciosa. Entre, resolva, saia. A sua energia não é para provar ponto em plateias hostis. É para construir o que importa. Não aceite papéis emprestados. Salvador, psicólogo de plantão, bomba de ressentimento. Se te colocam nessas posições, devolva com elegância. Posso te ouvir um pouco, mas não consigo resolver por você. Topo conversar quando pudermos falar de saídas. Corte acessos, não pessoas. Em alguns casos, o afastamento será a medida justa. Em muitos, ajustar cadência, duração e contexto já muda tudo. Você não precisa excluir ninguém para proteger o que te mantém de pé. Precisa reduzir o que te derruba. Reforce sua rede de alta qualidade. Não basta tirar o que faz mal. É preciso adubar o que faz bem. Gente que celebra o seu crescimento, corrige sem humilhar, puxa padrão para cima e respeita seus nãos é infraestrutura. Cultive. Blindar-se também exige cuidar do corpo. Cansaço crônico torna você presa fácil de conversas que drenam. Dormir o suficiente, mover-se, comer o que sustenta e beber água dão lastro para dizer não, onde antes você cedia por esgotamento. Postura física melhora a postura moral. Haverá culpas. Estou sendo duro? E se eu magoar? Dureza é descartar pessoas. Firmeza é recusar dinâmicas que te corroem. Se você explica com respeito e age com constância, não está fechando portas. Está instalando dobradiças. Quem quer caminhar junto aprende seus ritmos. Quem só queria a sua energia barata buscará outra fonte. Deixe ir. Nos dias em que não for possível escolher a companhia, trabalho, família, obrigações inevitáveis, troque controle por comando interno. Prepare-se antes, entre com objetivos claros, reduza a exposição, faça pausas para respirar, registre gatilhos e respostas que funcionam. Saia quando cumprir o necessário. Você não está à mercê se não entrega a chave. É prudente ter frases âncora para momentos críticos. Não vou entrar nesse tom. Podemos retomar em outro momento. Não consigo agora. Vamos falar de soluções, não de culpados. Curto, calmo, repetido. Quem precisa de discurso longo para respeitar limite não está interessado no limite. Está interessado em contornar você. O silêncio escolhido é um bom aliado. Nem tudo merece resposta, muito menos imediata. A pressa de colocar no lugar gasta a mesma energia que você precisa para conduzir a sua vida. Economize-a.
Talvez alguém chame essa postura de fria. Frio é abandonar os seus. O que você está fazendo é o contrário. Garantir que terá condições de ser uma boa presença para quem realmente conta. Generosidade sem critério vira fonte seca. Com critério vira rio perene. No fim, a equação é simples. Você não controla todas as pessoas que encontrará, mas controla quem permanece em volta de si. Se você não escolhe, será escolhido, e quase sempre para baixo. Escolher é dizer sim com inteireza a poucos e não com serenidade ao resto. É assim que se preserva o que há de melhor em você para o trabalho que importa, para o amor que merece cuidado, para os projetos que pedem constância. Guarde uma lembrança curta, útil quando o velho padrão chamar. Minha energia é valiosa demais para ser drenada. Leia antes de aceitar convites, antes de entrar em conversas que sempre te perdem, antes de abrir espaços que você sabe que serão invadidos. Não para virar sentença de isolamento, e sim para lembrar o que está em jogo. Não é só o humor do dia, é o seu futuro, que pode ser roubado aos poucos sempre que você esquece que a sua presença é um recurso finito. Proteja-a com respeito. Use-a com direção. E caminhe com quem também protege a própria, porque quem se cuida não precisa sugar ninguém para continuar de pé. Lição 8. A força de persistir. Conta-se que Helena viu o carro cair sobre o filho e em segundos ergueu o veículo o suficiente para que vizinhos o retirassem. À primeira vista parece uma história sobre músculos, mas é, sobretudo, sobre decisão sob pressão. Quando tudo dizia acabou, ela não parou. Persistência é atravessar o limite aparente porque não existe outra saída aceitável. Talvez você nunca precise levantar um carro, mas já precisou sustentar uma vida inteira. Sonhos pesados, portas que demoram a abrir, silêncio sem resposta. Ainda assim, quem continua chega. Persistir não é repetir no escuro. Persistir é aprender a cada tentativa e ajustar o rumo. Teimosia é insistir sempre do mesmo modo e colecionar os mesmos tombos. A linha que separa uma coisa da outra é o aprendizado. Se cada rodada te devolve mais precisão, é persistência. Se nada muda, é teimosia disfarçada de coragem. Coloque a força onde há comando. Em princípios, não em impulsos. Em processos diários, não na ansiedade por resultados. Em ritmo sustentável, não em explosões ocasionais. Fogueiras de euforia iluminam rápido e apagam cedo. Brasas constantes atravessam a noite. 3 inimigos silenciosos corroem a constância. O primeiro é a expectativa de espetáculo, que exige progresso visível todos os dias e transforma o trabalho subterrâneo em fracasso. O segundo é a comparação, que rouba a paciência com o próprio caminho. O terceiro é a culpa improdutiva, que veste de moral o adiamento do recomeço. Reconheça-os e retire o palco que os alimenta. Use ferramentas simples. Tenha um plano de retomada decidido antes do tropeço. Quando falhar, faça isto e volte agora. Aplique a regra dos 15 minutos nos dias travados. Comprometimento curto para recuperar o fio. Produza entregas mensuráveis. Uma página escrita, um trecho do projeto concluído, um treino cumprido. Porque o cérebro coopera melhor com evidências. Feche o dia com uma revisão breve. O que avancei, onde travei, qual ajuste aplico amanhã. Ajuste o ambiente para trabalhar a seu favor. Facilite o que é certo, dificulte o que sabota. E compartilhe marcos com alguém confiável para ganhar lastro sem depender de aplausos. Saiba quando insistir e quando corrigir. Pergunte-se o que melhorou desde a última tentativa. Tempo de foco, qualidade de execução, clareza de técnica. Se nada evolui após algumas rodadas, mude o método e preserve a meta. Insistir com inteligência é persistência. Insistir sem ajuste é desgaste. Haverá fases de esforço com pouco retorno visível. Nelas proteja o básico. Sono que repara, movimento diário, alimentação que sustenta e menos ruído. Uma mente exausta interpreta tudo como derrota. Uma mente descansada enxerga o trabalho de bastidor e suporta a espera. Transforme a falha em propulsão. Nomeie o erro sem drama, desenhe um ajuste mínimo e retorne para a pista. Você cometeu um erro. Você não é o erro. Identidade firme e processo vivo andam juntos. Cuide também do contexto. Se sua energia é drenada por incêndios que não são seus, sua constância vira sobrevivência. Proteja janelas de foco, selecione arenas com critério e diga não com serenidade. Não é isolamento. É estratégia para manter o arco tensionado na direção certa. No fim, persistência não é talento secreto.
É uma escolha repetida. É manter a corda esticada quando o vento muda, aceitar que o avanço real é granular e acontece sem plateia, e honrar a palavra dada a si. Se precisar de um lembrete nos dias difíceis, diga baixinho e com firmeza: não vou parar. E dê o próximo passo. Lição 9. Resolva seus conflitos invisíveis. Há momentos em que você sente que avança 2 passos e recua 3. Planos existem, ferramentas estão à mão, o caminho parece evidente, mas no instante de agir, alguma força interior puxa para trás. Esse é o conflito interno. De um lado, o desejo de prosperar. De outro, a suspeita de que talvez você não mereça. De um lado, vontade de se comprometer. De outro, medo de perder liberdade. Essas tensões raramente aparecem de forma nítida. Agem como cordas invisíveis que esticam você para direções opostas e ninguém caminha com firmeza quando está sendo dividido por dentro. Os estoicos já apontavam a solução. Viver bem é alinhar ação e princípio. Quando falta esse acordo interno, a vida vira arrasto. O primeiro passo é identificar e nomear o que te divide. Pergunte com honestidade: o que em mim está pedindo direções contrárias? Pode ser medo de fracassar, de rejeição, de decepcionar pessoas importantes. Pode ser a crença herdada de que dinheiro contradiz a espiritualidade, ou de que sucesso sempre cobra um preço que rouba algo essencial. Nomear não é fraqueza. É separar o que é seu daquilo que foi adotado sem exame. Quando você dá nome, ganha a alavanca para escolher o que permanece e o que precisa ir embora. Em seguida, faça uma auditoria das crenças que sustentam o conflito. De onde vieram? Em que fatos se apoiam? A quem servem hoje? Muitas crenças foram úteis em algum momento e ficaram obsoletas. Outras nunca foram suas, apenas coladas por repetição. Troque afirmações rígidas por testes práticos. Como posso prosperar sem abrir mão do que é inegociável? Quais limites me permitem amar sem me abandonar? O que preciso preservar para continuar inteiro se o resultado vier rápido? Quando a crença vira hipótese, a mente para de girar em redemoinhos e passa a trabalhar a seu favor. Alinhar valores e decisões muda a sensação de esforço. Quando o que você faz nasce do que realmente valoriza, a força deixa de ser empurrão e vira fluxo. Não significa que tudo ficará fácil. Significa que as resistências perdem peso porque deixam de ser disputas internas. Pense num rio represado que avança aos solavancos, chocando-se contra si mesmo. Ao abrir a represa, a corrente segue contínua e natural. A mente funciona do mesmo modo quando resolve suas dissonâncias. Traga esse acordo para o cotidiano. Antes de aceitar tarefas e convites, passe-os pelo filtro dos seus princípios. Isso me aproxima do que quero viver ou me dispersa. Trate metas como expressão de valores, não como coleções de números sem alma. Objetivo sem valor vira cobrança vazia. Valor sem objetivo vira discurso que não sai do papel. Quando ambos caminham juntos, a ação ganha tração e o dia passa a ter direção que se sustenta mesmo sem aplausos. Muitos conflitos nascem de papéis mal escolhidos. Tentar ser tudo para todos, buscar aprovação de plateias eternamente insatisfeitas, carregar expectativas antigas para não decepcionar. Solte esses pesos. Quem você decide ser precisa caber na sua vida real, não no roteiro que terceiros escreveram. Isso não é diminuir a ambição, é torná-la precisa. Precisão não é estreiteza, é foco que evita desperdiçar a própria força em frentes que não fazem sentido. O corpo precisa participar do acordo. Sem sono que repara, sem movimento regular e sem alimento que sustente, a mente lê qualquer desafio como ameaça. Cuidar do corpo não é vaidade, é estratégia para estabilizar o eixo. Quando a fisiologia está a favor, a conversa interna perde o tom de urgência, o impulso dá espaço para a decisão, e você volta a responder em vez de reagir. Rituais simples ajudam a fechar as frestas por onde a divisão se infiltra. Ao amanhecer, escreva numa linha quem você escolhe ser hoje e o que isso significa na prática. Ao longo do dia, faça pequenas pausas para respirar e lembrar a direção antes de dar respostas importantes. Ao encerrar, registre em poucas linhas onde você agiu alinhado, onde vacilou e qual microajuste fará amanhã. Não há lugar para autopunição nesse processo. Culpa prolongada é apenas adiamento disfarçado. O que transforma é a sinceridade operativa de quem observa, aprende e ajusta. Nas relações, comunique limites com serenidade. A harmonia interna não é isolamento, é participar do mundo sem se perder. Diga não quando o pedido fere o essencial. Diga sim quando houver propósito compartilhado
Renegocie prazos e formatos quando a forma proposta atropelar o que sustenta sua saúde e seu trabalho. Respeito mútuo é o solo onde a sua inteireza floresce e onde os vínculos se tornam mais maduros. As emoções não são inimigas a serem esmagadas. Trate-as como indicadores. Medo pode apontar o que exige preparo. Raiva, o limite que foi cruzado. Tristeza, algo que pede cuidado. Quando a emoção recebe tarefa, torna-se aliada. Em vez de lutar consigo, você distribui funções. Prepara melhor, restabelece fronteiras, cuida do que foi ferido. O conflito perde combustível quando cada emoção tem um papel claro na sua estratégia de vida. Quando os resultados chegarem, complete o ciclo. Alinhar, agir, conquistar e compartilhar. O que você constrói em si transborda para quem caminha ao lado, não como sacrifício que te esgota, mas como contribuição que te mantém inteiro. Generosidade não é prêmio após a vitória, é parte do caminho que preserva o sentido do esforço e protege você de vitórias vazias. A maior vitória não é sobre o mundo lá fora, é sobre as guerras silenciosas aí dentro. Quando você transforma a divisão em coerência, as amarras perdem força. Nada externo consegue tirá-lo do curso com facilidade. Não porque a vida ficou mansa, mas porque por dentro existe acordo. E onde há acordo interno, há passo firme, decisão consistente e a paz de saber que cada avanço, pequeno ou grande, veio da mesma fonte. Um eu que parou de brigar consigo e passou a caminhar inteiro. Espero sinceramente que esta mensagem tenha sido útil. Quero parabenizá-lo sinceramente por ter chegado até aqui e ter concluído o vídeo. Isso significa que você deseja melhorar como pessoa. Se gostou do vídeo, deixe seu comentário. Se não sabe o que comentar, comente gratidão. Assim saberei que assistiu até o final. Se ainda não está inscrito no canal, o que está esperando? Inscreva-se agora e junte-se a nós. O estoicismo está cheio de ensinamentos como este, que são aplicáveis à nossa vida cotidiana. Portanto, encorajo você a continuar aprendendo sobre essa filosofia. Deixo aqui 2 vídeos repletos de sabedoria estoica para que você continue aprendendo. Até a próxima!